vocês. Deixa eu voltar aqui. Bem, vou estar recapitulando aqui algumas coisas, pessoal, porque eu acabei esquecendo de gravar, então essa aula vai ser disposta para vocês aí, para os demais alunos que não puderam comparecer. Então, eu tive que voltar algumas apresentações, vou fazer uma síntese para que eu possa estar disponibilizando, tá? Meu nome é Ricardo, eu sou professor do Instituto Federal aqui do Campo de Morrinhos. Minha formação sou bacharel em Ciência da Computação, bacharel também em Administração, tenho mestrado em Agronegócios e estou recentemente fazendo o doutorado em Administração. E também eu tenho especialização em Formação Pedagógica, na qual me habilita a estar ministrando essa disciplina. Bem, a disciplina de arte ela já deu início, né, com a professora, e por alguns motivos técnicos ela não pôde mais dar continuidade. Então, acabei pegando essa disciplina que está em andamento. E aí eu entrei em um acordo com os alunos e nós chegamos à seguinte decisão: como ela já havia passado algum material e solicitado para que vocês fizessem uma determinada atividade, e para que essa atividade ela não possa ficar perdida, eu vou avaliar essa atividade como N1, né, como se a professora tivesse dado essa carga horária, esse conteúdo, e exigido de vocês essa atividade. Então, essa atividade ela vai estar valendo aí como N1. Como alguns alunos não puderam entregar essa atividade, então eu dei um tempinho a mais para que vocês possam fazer. De que forma que eu dei esse tempo? Eu vou entrar lá, assim que terminar a aula, eu vou entrar no nosso ambiente virtual de aprendizagem e vou expandir esse tempo até o dia 27 de atividades para que vocês possam, 27 de novembro, para que vocês possam subir essa atividade, aqueles que não fizeram, tudo bem? Tanto que eu não vou passar a atividade hoje, para que aqueles que não puderam entregar essa atividade para N1 possam ter um tempo hábil para o seu desenvolvimento. Então, hoje eu não vou passar nenhuma atividade. Bom? Então, até o dia 27 é o período, data final que vocês têm para entregar essa atividade da professora anterior. As orientações à atividade já se encontram na pasta, que foi redigida por ela mesma. Então, voltando aqui à nossa disciplina de arte, né, o que é arte? Arte é qualquer desenvolvimento de um produto de autoria inovativa de um ser humano. O que é isso? Tudo que você cria, que possa ser representado, que possa ser interpretado por alguém, é uma forma de arte. Algo que expressa a emoção, algo que expressa a sua visão de mundo. Então, nós temos vários tipos de arte. Nós vamos ver ao longo dessa disciplina que existem vários tipos de arte. Esse quadro, por exemplo, é um quadro bem famoso de Vicente Van Gogh. Ele tinha uma técnica bem diferenciada de pintura, na qual ele simplesmente não fazia o quadro, o desenho de forma linear. Ele tirava o pincel e fazia através de pequenas pincadas na tela, como se fosse uma galinha quando está comendo. Então, ele fazia aquele movimento e fazia a sua criação. E o interessante é que ele não pôde receber o glamour e o reconhecimento da sua obra. Tanto que quadros que valem milhões foram trocados na época por lentilhas, por comidas. Felizmente, artistas só são valorizados depois que morrem. Agora, há exceções. Nós temos o Silvio Brito, que é um grande artista brasileiro, reconhecido mundialmente, que faz aquelas obras bem bacanas. Pablo Picasso também, que teve aquele reconhecimento. Né? Então, alguns artistas, o próprio Vicente, o Salvador Dalí, né, o criador de uma arte bem interessante, que é o surrealismo, na qual você mistura a sua criação com peças do cotidiano e cria objetos a partir de outros. Ele ficou muito famoso, o seu rosto, com a série La Casa de Papel. Aquele rosto, com aquele bigode, é exatamente o rosto do Salvador Dalí. Bem, voltando aqui para a nossa disciplina, a arte, ela é uma palavra que se origina do vocábulo latino. O latino é um vocábulo que surgiu praticamente aí com a escrita, na época do Império Romano, né? Então, o Império Romano, ele desenvolveu muito essa questão da escrita, do registro dos acontecimentos históricos. Muita coisa de arte existe desde aquela época.
Então, essa palavra surgiu exatamente dentro do vocábulo latino e significa técnica ou habilidade. Técnica é o quê? Técnica é a forma, é o método como você desenvolve algo. Então, se for pintura, você tem que ter um quadro, você tem que ter aqueles instrumentos, a tinta, o pincel, e fazer uma movimentação, né, com aqueles elementos para que você possa resultar em um produto artístico. Então, isso já faz parte aí da nossa técnica, e a habilidade é algo nato do ser humano, é algo que pode ser desenvolvido, mas é algo muito peculiar. Então, dificilmente você consegue reproduzir com perfeição a arte de alguém, porque é algo muito subjetivo, muito individual. Agora, a computação, né, graças à inteligência artificial, vem avançando muito nisso. Nós tivemos o caso aí, por exemplo, de alguns computadores que utilizam e aprenderam a utilizar a técnica de Vicente Van Gogh, e ele mesmo, você apresenta uma imagem, uma foto, e ele pega e faz uma reprodução daquela foto usando a técnica de Van Gogh. Muito interessante. Bem, a arte, ela possui esse caráter estético porque é algo que você visualiza, você vislumbra, e está intimamente relacionada com as sensações e emoções dos indivíduos, ou seja, dos artistas, né? Como exemplo, podemos citar pintura, dança, música, cinema, literatura e arquitetura. Vale salientar que a arte tem uma importante função social na medida que expõe características históricas e culturais de determinada sociedade, tornando-se um reflexo da essência humana. Ela existe em todas as culturas e sua definição foi e continua sendo discutida incansavelmente. Então, assim, as características de um determinado autor, de um artista, acaba se enquadrando em algum período, em algum contexto. Isso é a forma que você categoriza a própria arte. Então, alguma tendência que é utilizada naquele momento vai acabar culminando no desenvolvimento aí de um determinado caráter artístico. Alguma dúvida até então, pessoal? Podemos prosseguir? Podemos prosseguir. Beleza, vamos lá. Bem, Aristóteles, ele tinha uma grande definição da arte. Aristóteles ele restringia a arte dentro de uma limitação da realidade. Ou seja, essa limitação da realidade significa que tudo que fosse real, tudo que pudesse ser mensurado, pudesse ser observado, fazia parte aí da arte. Então ele criou essa restrição. Só que esse conceito mais tarde, ele foi refutado, ele foi negado por diversas correntes artísticas, porque a arte ela sobrepõe o que é real. Então, se você pegar o que Salvador Dalí fez, foi realmente pegar objetos do real e criar o surreal, que é algo diferente. Eu pego um ovo e dou um contexto diferente e transformo esse ovo em um sol, por exemplo. Então, as obras de Salvador Dalí, né, o pai do surrealismo, vai de contramão ao que Aristóteles afirmava, porque ele pegava algo que era real e transformava em algo irreal. Por isso deu-se o nome de surrealismo. Eu uso peças do real para criar coisas do real, mas totalmente diferenciadas. Então, Salvador Dalí é um exemplo clássico desse tipo de arte. Então, a arte, de acordo com esses estudiosos, ela não é baseada simplesmente na realidade do que existe, mas sim na criação. Então, tudo que pode ser criado dentro de um contexto individual é tido como arte. Então, citando exemplo aí da Apple, que é uma empresa caracterizada pela inovação, porque a inovação ela está totalmente ligada à arte. Você inova porque você cria coisas novas. Então, assim, tanto que depois que o Steve Jobs veio a falecer, a Apple não lançou nenhum produto revolucionário. Fez inovações a produtos existentes. Então, essas inovações são características, né, segmentos novos acoplados a um produto já existente. Mas quando o Steve Jobs estava na própria Apple, novos produtos surgiram. Até mesmo esse computador que eu estou utilizando para me comunicar com vocês, a forma dele foi criada por Jobs, onde eu tenho um teclado e onde eu tenho um monitor. O computador, antes do Jobs, ele tinha o formato de uma caixa. Então, a interação entre ele era através de papéis.
Então, eu comunicava com o computador através do cartão perfurado. Eu furava o papel, o computador conseguia ler aquele papel e me retornava um papel também perfurado. Então, tinha que pegar aquele papel e fazer a reprodução para entender o que o computador estava resultando dentro de um processamento que fora realizado. Então, até essa interação que eu tenho um teclado, que eu tenho um monitor, foi criado graças a Steve Jobs. O próprio celular, que tem um touchscreen, também foi criado através da pessoa aí da Apple, né, do Steve Jobs, porque até então não existia esse tipo de mecanismo, né? Os computadores, o teclado dele era físico. Eu tinha teclas e hoje o teclado é totalmente virtual. Através de uma tela de touchscreen, eu redimensiono o teclado da forma que eu quiser. Então, é esses tipos de inovação que o Jobs veio trazer para nós. Infelizmente, ele já não está entre nós. E a Apple, desde então, não conseguiu inovar na forma de causar uma revolução como o Jobs fez. Então, a arte realmente é algo muito subjetivo, algo muito pessoal e transformador. Bem, durante a Idade Média, havia duas vertentes sobre a arte: as artes manuais, ou são as artes mecânicas, aquelas artes que eu consigo visualizar, né, um quadro, uma peça, um vaso. Então, todo esse contexto aí são contextos manuais, ou seja, eu tenho que usar a minha mão para reproduzir. As artes liberais, ou as intelectuais, eu não preciso disso. Uma música, por exemplo, já é algo que está totalmente ligado ao intelecto. A primeira, ela é considerada inferior à segunda, pois a arte somente era criada a partir do intelecto, segundo os historiadores, né, os grandes nomes da arte. Mas se pensarmos nessa questão hoje em dia, notamos que ela está mais desenvolvida. No entanto, o trabalho manual ainda é subjugado pelo trabalho intelectual. Ou seja, assim, na época de Vicente Van Gogh, os quadros não tinham tanta relevância. Quadro, vasos, como se tem hoje. Na época, eles davam mais valores ao tipo de artista como músico. Né? Os músicos, naquela época, ganhavam muito dinheiro. Então, era assim que era o tipo de arte que era desenvolvida naquela época. Então, como exemplos, né, hoje nós temos aí, fazendo a comparação entre o artesão e o artista, né, os quais compartilham um trabalho mental ao mesmo tempo que participam da criação artística. Entretanto, o primeiro é, em grande parte, considerado o indivíduo que produz uma arte menor em relação ao outro. Porque o artesão, ele não traz, assim, algo tão novo, né? O artesão, ele vai trabalhar aquela peça, mas geralmente ele não cria, ele não tem uma identidade. Ele acaba realizando o que já foi feito, mas é um tipo de arte, né? É um tipo que não é valorizado. Agora, já o artista, ele já cria um novo, né? A obra dele é totalmente identificável e difícil de ser copiada. Bem, a história da arte, ela é um ramo da ciência que estuda os processos artísticos dentro do contexto em que foram realizados, assim com o intuito de facilitar os estudos. A arte, ela é dividida em períodos. Obviamente, depois nós vamos ver outras divisões da arte dentro de cada um desses segmentos. Por exemplo, a arte pré-histórica, ela surge antes da história. A história é aquele momento em que o homem passa a desenvolver a escrita. E a partir desses relatos, nós temos aí o período histórico, que é esse período até onde nós estamos, nesse exato momento. Então, isso já é história. Então, essa arte pré-histórica, ela teve um período anterior a 3.000 anos antes de Cristo. É muito tempo. Né? E essa arte, ela é conhecida como arte rupestre. No Brasil, nós temos arte rupestre. Um dos parques, um dos sítios arqueológicos mais expressivos fica no estado do Piauí. Então, ali, sabe-se que tem obras mais antigas do que 3.000 antes de Cristo. O homem esteve presente ali e, graças aos seus registros artísticos, nós podemos saber que existia povos naquela região. Então, essa arte pré-histórica ela tem esse contexto importante, porque foi ali os primeiros relatos artísticos da humanidade. E o quanto nós temos desenvolvido até então. Mas mesmo que nós tenhamos desenvolvido mais do que o homem daquela época, eles não podem ser esquecidos, porque ali foi a origem de tudo.
E muitas das vezes, pessoal, nós temos que voltar lá nas nossas origens para conseguir resolver problemas do presente. Porque muitas das vezes o problema ele requer algo bem histórico para ser resolvido, algo que no mundo contemporâneo nós não conseguimos resolver. E dentro da ciência isso acontece muito. Às vezes nós temos que pegar um artigo escrito no século passado, né, porque os que nós temos até então atualizados não vai conseguir resolver. E essa questão histórica ela é de suma importância. Tudo tem o seu valor. Se você pegar o computador, né, nós pegamos aí o computador, o formato dele, internamente, o processador, a lógica racional, a lógica matemática, foi tudo graças a Boolean. Então, Boolean foi um matemático que criou, de forma artística, a matemática binária, ou seja, através dessa matemática de 0 e 1, porque é binário, só tem dois itens, através dessa matemática simples de 0 e 1, ele conseguia converter qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de cálculo, qualquer tipo que fosse representado pela matemática, ele criou há 300 anos atrás. E com certeza, se não fosse a criação de Boolean, em 1700, nós hoje não teríamos o computador. Então, foi algo do passado que, na década de 40 do século passado, conseguiu desenvolver-se ali o computador. Então, para você ver que muitas das vezes algo que você desenvolve hoje vai ter um reflexo daqui 100, daqui 200 anos. Então, é bem interessante essa história do Boolean. Bem, voltando aqui para o nosso contexto, a arte antiga ela já se situa de 3000 a.C. até 1000 a.C. E aí a principal categorização da arte é a egípcia. A arte clássica ela já veio dentro desse período de 1000 a.C. a 300 depois de Cristo. Então é a arte greco-romana. Nós vamos estar vendo também esse tipo de arte. Esse tipo de arte, pessoal, ele inspirou com que os artistas seguissem uma tendência. Então, quando eu falo de arte rupestre, aqueles artistas que se enquadraram naquela época, eles têm uma forma de pintura, uma forma de se expressar. A egípcia também, da mesma forma, assim como a arte greco-romana e as demais subsequentes. A arte medieval, né, já se datou de 300 a 1350 depois de Cristo, né, que é a arte gótica. Nós vamos também estar vendo. A arte moderna já se situa no período de 1350 a 1850. Então, é a arte neoclássica, que é a que mais representa nesse período. E, por fim, a arte contemporânea, que é a arte a qual nós estamos aí acostumados a vermos, que é a arte a partir de 1850 até os dias atuais. Então, nós temos a arte conceitual. Muitas das vezes, quando vocês vão se deparar com um modelo de automóvel, antes da criação desse modelo, nós temos o conceito, a arte conceitual. Né? Então, essa arte conceitual, ela mostra aí os desenhos, né, o formato que o automóvel deve ter para que, a partir daquele conceito, eu faço pequenas modificações e venho a criar o automóvel. Então, essa questão da arte conceitual é bem interessante, que é algo que você cria antes do produto final. Mas nós vamos estar vendo outros modelos assim quando chegarmos aí no momento. Bem, pessoal, alguma dúvida até então do que eu expus, do que eu falei? Tudo certo? Tudo certo. Bem, então assim, só recapitulando, hoje eu não vou passar nenhuma atividade para vocês, né, porque eu vou dar esse tempinho para que vocês possam refletir dentro do trabalho, do contexto que a professora apresentou, e aí até o dia 27 é o prazo que vocês têm para submeter. Lembrando que só aqueles que não enviaram o trabalho da professora, tá bom? É uma segunda chance que eu estou dando aí para nós ajustarmos o período que vocês ficaram sem essa disciplina. Tá bom? Professor, tem um Sim. fichamento no tópico do senhor. O senhor quer que a gente realize ele? Não. Esse fichamento não precisa fazer agora, tá? Vocês só vão fazer esse fichamento depois do nosso próximo encontro. Que aí eu vou apresentar para vocês
né, a arte rupestre, e aí, a partir desse momento, aí vocês vão fazer essa síntese desse fichamento. Tá? O que nada mais é do que vocês lerem o material, tirarem suas reflexões e escreverem. Mínimo de linhas, mínimo de páginas, não importa, tá bom? É o que vocês quiserem escrever, vocês coloquem ali no papel. A única observação e consideração que eu levo vocês a fazerem é que eu quero de forma manuscrita. Tá, mas o que é manuscrito, professor? É a escrita da mão, manuscrito, tá bom? Então, vocês vão pegar um papel, um caderno, vocês vão escrever aquilo ali, e aí vão tirar uma foto no celular e vão postar aí para mim, tá bom? Pode ser dessa forma? Pode sim. Tá? Porque eu acho que toda família hoje tem um celular, né, pessoal? Dificilmente alguém que não tem um celular aí. Mas se aquele que não tiver um celular, não tiver essa forma aí de estar se expressando, a gente pode entrar num acordo. Aí vocês podem estar entrando em contato comigo, tá bom? Eu vou postar o meu número lá do WhatsApp, que eu acho que vocês não têm, e porque aí fica mais fácil. Eu vou colocar no próprio ambiente virtual de aprendizagem de vocês o meu WhatsApp, o meu e-mail, para que vocês possam se comunicar, tá bom? Se eu não conseguir atender naquele momento, mas até o final do dia eu atendo, tá bom, pessoal? Porque às vezes vem outras demandas, outras situações, e aí acaba prejudicando um pouco aí essa questão do sincronismo, naquele exato momento ali. Mas sempre eu vou responder à medida do possível. Ok? Mais alguma Ok. dúvida? Não, só isso mesmo. Pessoal, então eu venho aqui agradecer, né, meu muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo a aula. E aí eu vou, em um momento posterior, eu vou já estar colocando essa videoaula aqui para vocês. E a gente se encontra, então, né, mais tarde. Então, um abração para vocês. Fiquem com Deus. Até a Um próxima. abraço. Fica com Deus também. Outro. Até a próxima. Tchau.